A data 26 de março é marcado pelo Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, uma doença neurológica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. 1%, né, da população mundial, né, não é nem no Brasil, mundial, tem esse diagnóstico. E a gente sabe, né, a importância desse dia, sobretudo porque é uma doença muito estigmatizada, né, tem muito preconceito quanto a isso, né? Então, cada vez mais, né, datas, né, como essa, o principal é tirar, né, esse mito, né, de ser uma doença tão estigmatizante e que tem sim tratamento cada vez mais eficaz. A epilepsia pode ser confundida com a crise convulsiva, mas há diferença entre elas. Crise convulsiva é um sintoma aonde ocorre porque tem uma assincronia dos impulsos nervosos, né, no cérebro, aonde se manifesta dessa maneira. Não necessariamente a crise convulsiva é a doença epilepsia, tá? Porque o conceito de epilepsia é uma condição onde o paciente, de uma forma sustentada, tem predisposição a ter crises convulsivas. Então, um exemplo clássico é uma criança ali até 6 anos, na maioria das vezes, tem uma febre importante e se manifesta com crise convulsiva. Isso não necessariamente é epilepsia. Então, a gente tem critérios clínicos diagnósticos para a epilepsia. E já nesse contexto, o que frustra muitas vezes, né, os pacientes é os exames complementares, né, principalmente eletroencefalograma e ressonância magnética de crânio, na maioria das vezes, né, são normais, né, e o paciente fica frustrado com isso. No entanto, o diagnóstico ele é clínico, os exames são no sentido de ajudar ali o médico em alguma eventual dúvida, né, ou descartar, né, alguns diagnósticos diferenciais. Principalmente quando se trata da primeira crise, procurar por ajuda é essencial para o diagnóstico do caso. A gente precisa diferenciar o paciente que já tem o diagnóstico de epilepsia, já acompanha com o neurologista e que tenha, e nesse contexto, né, a gente chama de crise de escape, né, se é uma crise única, né, com duração ali de 5 minutos, ou não tem após, né, o ADO acompanhar, né, não tem nada de diferente, né, tranquilamente, só procurar, mas com um certo grau mais de prioridade, né, o neurologista assistente, porque muitas das vezes a terapia que precisa otimizar, né, achar a dose correta, às vezes está em início de terapia medicamentosa que está aumentando, né, então assim, a preocupação é diferente de um paciente que nunca teve na vida, né, e tem a primeira crise, né? Então, esses casos, com mais prioridade, a investigação, diferente de ser ambulatorial, tem que ser em ambiente hospitalar. Algumas dicas são repassadas para o momento da crise e o que não pode ser esquecido é a calma. A Sociedade Brasileira de Epilepsia criou um acrônimo, né, que facilita, né, sobretudo a pessoa leiga, como se portar, né, diante de o paciente que teve uma crise convulsiva, tá? Então, seria calma, né? Então, onde cada letrinha tem um cuidado a ser seguido. Então, o C, né, da cabeça, né? Então, a gente elevar a cabeça, colocar, né, o paciente sempre em decúbito lateral, né, ou seja, de lado, para evitar machucar, né, a região da língua, broncoaspirar, engolir a saliva, né? O A de amortecer, então sempre colocar um travesseiro, um paninho ali do lado para evitar o próprio trauma. O L, né, de local, então deixar o local mais limpo possível, né? Então retirar tudo que possa ferir ali o paciente, então vale do próprio ambiente quanto acessórios que ele usa, né? Então óculos, uma camisa mais apertada, dar uma afrouxada. O M de monitorar, né? Então ter uma ideia, né, uma estimativa do tempo que ele teve a crise, porque crises, né, que durem mais do que 5 minutos, elas devem prontamente, né, ser chamadas ao SAMU, assim como, né, os pacientes que têm a primeira crise da vida, também vale, tem que ser
SAMU e pronto-socorro, tá? E o A de acompanhar esse paciente, é como ele vai evoluir depois da crise, tá? E também se um período prolongado, né, confusional, ou se tiver algum ferimento, né, quanto a isso, também SAMU procurar o pronto-socorro. Inara Angra para o Plantão 47.